Boa noite, bem-vindos ao Jornal. Membros da Assembleia Municipal da Beira envolveram-se ontem em tumultos durante a sessão que discutiu e aprovou a segunda revisão do orçamento do Conselho Municipal. Este foi o ambiente que caracterizou por alguns minutos a terceira sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Beira, que tinha como foco a revisão do orçamento para este ano, que desceu em cerca de 4%, ou seja, menos 30 milhões de meticais. Vai comprometer, como eu estava a dizer, ainda antes de depositarmos este valor, tínhamos no nosso orçamento o valor para os combustíveis. Repare o que aconteceu. Então, significa que temos que reparar mais o que temos que mexer para as nossas viaturas, tanto que garante o transporte e devolução de resíduos sólidos, continua a funcionar. Significa que temos que abandonar alguma atividade. Né? Esta é a segunda revisão, se calhar vamos pedir a terceira, para poder resolver essa questão de combustíveis. E não só, os preços, dia por dia, continuam a crescer. O Conselho Municipal da Beira alega que a crise econômica, adicionada à falta de transferência de fundos de compensação autárquica, assim como a falta de transferência de receitas de taxa de lixo por parte da empresa Eletricidade de Moçambique, estão por detrás desta revisão. A bancada da Frelimo não gostou dessas últimas duas justificações e exigiu provas prontamente apresentadas pelo presidente do Conselho Municipal da Beira. A Frelimo alegou que eram provas falsas. A alegada falta de organização de receita e taxa de lixo pela EDM, falta de transferência do fundo de investimento, não pode ser usado como argumento para a revisão do orçamento, porque a bancada do Partido Frelimo tem provas que essas taxas estão sendo canalizadas regularmente pelas entidades visadas. A bancada do MDM pretendia que o documento fosse antes partilhado por todos, daí que exigiu a sua cópia. Como a Frelimo insistia em ler apenas o documento, eis que um membro da bancada do MDM dirigiu-se ao pódio e apoderou-se do documento em causa e o entregou à mesa da Assembleia Municipal, exigindo que o mesmo fosse fotocopiado. Manuel Severino, da bancada da Frelimo, dirigiu-se por sua vez até a mesa do presidente da Assembleia Municipal da Beira e retirou o documento em disputa. Mesmo assim, o presidente da Assembleia Municipal da Beira orientou a bancada da Frelimo a multiplicar o documento, fato que não aconteceu até o fim desta sessão, o que provocou o desentendimento entre as duas bancadas. Não vejo nenhum justificativo legal que a bancada da Frelimo poderia apresentar, neste caso, a marca da casa, que é a mesa da Assembleia, que faça uma cópia fora de questão. O regimento já prevê, seja depositado os documentos que depois o presidente da Assembleia Municipal dá um ficho de aprovação. Se o documento é apresentado no plenário ou não. Eu penso que vocês são maduros e conhecem como é que funcionam as normas dessa casa. O presidente da Assembleia Municipal da Beira criticou a Frelimo pelo fato de não ter partilhado a suposta prova de canalização de valores relacionados à taxa de lixo, avaliados em cerca de 1 milhão de meticais. O presidente do Conselho Municipal da Beira exigiu responsabilização. Que o Executivo apresentou as provas, a bancada da Frelimo recusou-se em apresentar as provas e o Conselho Municipal, na reserva da transparência e na reserva das obrigações das instituições públicas, porque a suspeita que eu tenho é que a EDM pode estar a dar documentos falsos à bancada da Frelimo e a bancada da Frelimo tem vergonha de apresentar esses mesmos documentos. Isso nos traz mais uma vez o discurso político de que as nossas instituições públicas estão padronizadas, porque a EDM, como uma empresa pública, como uma empresa que tem contrato com o Conselho Municipal, não pode de forma alguma entregar documentos contabilísticos a uma bancada, a um partido político. Isso é grave. E exijo ao Sr. Presidente que todas as formas administrativas sejam acionadas nesta sala para que a Frelimo entregue esse documento para escolher. Esse documento merece um tratamento criminal e que nós estamos dispostos a fazer.
A China anunciou o perdão de dívidas de cerca de 74 milhões de dólares dos países de língua portuguesa e assistência de 300 milhões de dólares para projetos prioritários. O anúncio que marcou o início da 5ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação Económica e Comercial China-CPLP. O evento, no qual Moçambique se faz representar pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, arrancou pelas 10 horas em Macau, região administrativa da República Popular da China, onde eram 6 horas de Moçambique. Na abertura e perante várias delegações de instituições públicas e privadas dos países da CPLP, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang declarou 18 medidas a tomar nos próximos 3 anos para apoiar a capacidade produtiva deste bloco de países, desde o perdão da dívida, empréstimos e donativos. A China vai oferecer aos países da língua portuguesa da África e da Ásia uma assistência gratuita no valor não menos de 2 bilhões de yuan nos projetos prioritários de agricultura, facilitação do comércio e investimento, tratamento de malária e pesquisa de medicina e farmácia tradicionais. A China vai conceder aos países da língua portuguesa da Ásia e da África no valor não menos de 2 bilhões de um empréstimo preferencial para ser utilizado prioritariamente na promoção do acoplamento da indústria, da cooperação da capacidade produtiva e do aprofundamento da cooperação na construção de infraestruturas. Carlos Agostinho do Rosário apresentou a agenda de desenvolvimento do país e reafirmou a intenção de envolver cada vez mais o setor privado no processo de desenvolvimento, encorajando os investidores da China a intensificarem a aposta no mercado moçambicano. Foram eleitas 4 áreas de concentração e catalisadoras de operacionalização do plano quinquenal do governo, nomeadamente a agricultura, infraestruturas, energia e turismo, que Moçambique tem vantagens comparativas na região austral da África e que podem ser convertidas em vantagens competitivas. Encorajamos e estimulamos a participação ativa do setor empresarial, ao qual pode concretizar-se em forma de investimentos que privilegiem parcerias público-privadas, entre outras. Outros países de língua portuguesa, representados pelos respectivos governantes, também abriram-se para elevar a cooperação com a China. O encontro termina amanhã e prevê a criação da Federação dos Empresários da China e países da língua portuguesa. Estão em Macau para atender a este fórum empresários e dirigentes de instituições económicas moçambicanas. A delegação alarga bolsa de contactos e foca-se em oportunidades na área de produção agrícola para reduzir importações e melhoramento da produtividade das pequenas e médias empresas para aumentar as exportações. Os representantes de Moçambique na 5ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países da língua portuguesa falam de projetos concretos a serem partilhados com empresários dos países participantes. As prioridades, entretanto, são a agricultura, o desenvolvimento de pequenas e médias empresas e cooperação empresarial. O número de empresários que nós trazemos desta vez é mais virado para pequenas e médias empresas. Trazemos áreas tipo agroprocessamento, em que tem que se buscar as parcerias necessárias para se dar a tecnologia que permita o avanço na produção agrícola para aumentar as exportações. A prioridade está na agricultura, na construção, serviços e cooperação. Portanto, é o que neste momento pretendemos que, ao nível da Câmara do Comércio, possamos trazer uma mais-valia. Moçambique tem estado a fazer muitas importações da tecnologia chinesa. Se tomamos em conta o setor da construção, temos um conjunto de soluções que vem a partir da China. Aqui o que nós queremos é efetivamente tirar o máximo partido desta relação. As oportunidades concretas que eu espero de alcançar é o benefício e a partilha desta cooperação para o desenvolvimento da nossa economia e também a troca de experiência com os empresários econômicos daqui desta cidade de Macau. Da reunião preparatória que antecedeu ao jantar de recepção dos participantes, os moçambicanos saíram com boas impressões de verem estes objetivos a se concretizarem. Já vários bolsos de contacto estamos a ter no B2B também, vamos concretizar algumas tendências
de operacionalizarmos, portanto, alguns memorandos, inclusive parte institucional que nós pretendemos fazer. Todos os empresários, no número de 12 que trazemos, já têm encontros bilaterais marcados. Tudo vai depender do engenho e arte com que eles se empenharem na venda daquilo que trazem como produto vendável. Para este encontro, Moçambique leva um total de 12 empresários de diferentes setores de atividade, exceto os que representam a Câmara de Comércio de Moçambique, num total de 7. O governo chinês vai conceder a Moçambique 80 autocarros para a área de transportes públicos e apoiar Moçambique na aviação civil, à luz de um acordo rubricado hoje entre as partes. Após a abertura oficial do encontro e discurso dos representantes máximos das delegações, seguiram-se encontros setoriais entre os demais representantes dos governos, que deram lugar a acordos concretos de cooperação. A Moçambique coube a sorte de beneficiar de 80 autocarros concedidos pelo governo chinês e assistência técnica na área da aviação, com a possibilidade da companhia aérea do gigante asiático voar para Moçambique. Acabamos de rubricar 2 protocolos, um protocolo para a área da aviação civil e o outro é uma nota de entrega de 80 autocarros, que é um donativo do governo chinês para apoio ao setor de transportes de passageiros em Moçambique. Isto insere-se nas relações de cooperação a nível económico e social e enquadrado também nos projetos de desenvolvimento do país, mas acima de tudo são instrumentos que vão também poder ligar basicamente o acordo de cooperação para a área da aviação civil, assistência completa, assistência técnica, formação de pessoal da aeronáutica, quer a nível de tripulações, manutenção, controladores de tráfego e até a possibilidade de no futuro as linhas aéreas chinesas poderem voar para Moçambique. De acordo com o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, os autocarros deverão chegar a Moçambique ainda no presente ano e vão ser alocados a algumas capitais provinciais. Os autocarros, em princípio, deverão chegar a Moçambique ainda este ano e enquadra-se perfeitamente no programa do governo para, portanto, o PES, o Programa Económico e Social para 2016. E esses autocarros vão ser distribuídos para todas as capitais provinciais e mais algumas cidades a nível nacional. A 5ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa encerra amanhã com o dia dedicado a bolsas de contacto entre os participantes. 6 blocos de prospecção de petróleo recentemente adjudicados pelo governo às multinacionais reacendem a esperança de recuperação de fluxos de investimento direto estrangeiro. O Centro para a Promoção de Investimentos calcula em 2,3 bilhões de dólares o investimento externo para este ano, depois de uma queda acentuada nos últimos 2 anos. De 2014 para 2015, Moçambique deixou de ser o segundo maior receptor do investimento direto estrangeiro em África, quando o fluxo de investimento externo caiu de 7,4 para 1,3 bilhões de dólares, devido sobretudo à queda dos preços das principais mercadorias no mercado internacional. Para este ano, o Centro para a Promoção de Investimentos prevê a recuperação dos investimentos a avaliar pelo interesse de várias multinacionais em explorar a área do gás natural. O que faz com que Moçambique, de fato, e neste momento esteja numa tendência crescente, vão ser os 6 blocos de pesquisa de petróleo, portanto, que já estão a demandar um conjunto de serviços. Nós já estamos a receber muitos projetos, portanto, à procura, digamos, de serviços para esses 6 blocos que foram adjudicados às grandes multinacionais para a pesquisa de petróleo e gás. Esta perspectiva, aliada à recuperação do preço do carvão no mercado internacional e investimentos na indústria do aço na província de Tete, criam a expectativa de subir os investimentos externos para 2,3 bilhões este ano. Portanto, eu posso garantir que vamos estar acima dos 2 bilhões, pegando esta zona franca industrial que vai nascer, que já foi aprovado pelo governo, entende? Que já está a demandar a criação de uma base, de uma infraestrutura. Já estamos a falar de uma zona franca industrial que tem que ter, digamos, um parque industrial, à semelhança do que fizemos com Mosal. O Centro para a Promoção de Investimentos integra a delegação de Moçambique na 5ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial para a China e os países da língua portuguesa, que se realiza na região administrativa de Macau, República da China. O Governo aprovou hoje o plano de contingência para a época chuvosa, com um valor total de 166 milhões de meticais. Entretanto, o Executivo diz que pode ser necessário mais dinheiro em função da dimensão de calamidades previstas.
O executivo diz que há possibilidades de ocorrência de ventos fortes, cheias ou mesmo ciclone e sismo para a próxima época chuvosa, sendo o cenário mais provável o das cheias a ocorrerem no primeiro semestre de 2017. Para fazer face a esses fenômenos, o Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira o plano de contingência, sendo que o valor adotado é de 166 milhões de meticais, podendo ser necessários mais. Em termos orçamentais, o primeiro cenário estaria estimado em cerca de 597 milhões de meticais, o segundo cenário em 810 milhões de meticais e o terceiro cenário em 930 milhões de meticais. Ainda esta terça-feira, o Conselho de Ministros anunciou a eclosão da febre aftosa em Gaza e na cidade de Maputo, devendo, por isso, a população tomar medidas de precaução. A febre aftosa é uma doença viral aguda, altamente contagiosa e que afeta quase exclusivamente ruminantes e suínos. Assim, recomenda-se naqueles locais, nestes dois povoados, no povoado de Zimbene e no povoado de Mungadine, que haja contenção dos animais, portanto, haja limitação do movimento dos animais, que é mesmo da movimentação dos animais das zonas afetadas e que haja também reforço da vigilância epidemiológica. O Conselho de Ministros aprovou ainda esta terça-feira um conjunto de propostas de leis e decretos, com destaque para o decreto que extingue o Centro de Promoção da Agricultura, o que aprova o Código de Ética e Conduta Desportiva e a ratificação do acordo entre o Governo e a Associação para o Desenvolvimento Internacional para financiamento de projetos de agricultura, num valor de 14 milhões de dólares. Na Zambésia, o setor de saúde acaba de recuperar medicamentos avaliados em cerca de 15 milhões de meticais. Trata-se de fármacos do Sistema Nacional de Saúde roubados em 4 distritos da província. O roubo de medicamentos ocorreu em 4 distritos da Zambésia, designadamente na Macurra, Mucuba, Gilé e Milange. Mas a nossa inspeção provincial está a trabalhar com a PRM e já existem 3 indivíduos detidos. Como foram roubados, eles foram assaltados na sua maioria nos nossos centros de saúde, em alguns centros de saúde que foram vandalizados, foram saqueados e pararam alguns nos mercados. Mas nesse momento mais não posso avançar, senão vamos perturbar aquilo que são a nossa investigação e da PRM. Entretanto, o Ministério da Saúde acaba de alocar mais de 2.500 medicamentos que serão distribuídos ao nível dos hospitais públicos, espalhados um pouco pela província da Zambésia. Como vamos em tempo de chuva, nós sempre vamos distribuir a medicação para todos os distritos e com maior prioridade e os distritos onde a transitabilidade por causa da época que vamos poderá ser difícil, nomeadamente Xinde e Mulombo. O que há de novo nesses kits é que todos eles estão codificados. Como podem ver, estão codificados em números e lá dentro, por cada medicamento também estão codificados. Que quando encontrar em algum mercado, em qualquer distrito, está se identificar aonde esse medicamento foi adquirido e aí facilita muito a investigação de como encontrar os autores desse saque. Estes fármacos vão servir para os próximos 6 meses. Ainda na Zambésia, a polícia convocou a imprensa para pronunciar-se em torno do assalto ao quartel de Renamo, no povoado de Morotone, no distrito de Mucuba. De alguma forma nós estamos tendo sucesso, como podemos perceber. O porta-voz do Comando Provincial da PRM na Zambésia avançou na manhã de hoje a jornalistas em Quilimane a tomada da base da Renamo em Morotone pelas Forças de Defesa e Segurança. Consta que a ação ocorreu por volta das 7 horas e durou 30 minutos. As Forças de Defesa e Segurança, pelas 7 horas de hoje, tomaram o segundo quartel da Renamo, situado no Morotone, distrito de Mucuba. Isto acontece depois de ter tomado no dia 16 o quartel-geral da Renamo em Morombala. Esta operação durou mais ou menos 30 minutos na primeira fase. Teve a segunda fase em que foi reforçado de imediato também o efetivo lá no terreno, em que este efetivo agora está a fazer perseguição dos homens armados da Renamo e neste preciso momento a situação é tida como calma e controlada. Houve troca de tiros?
Não houve troca de tiros, porque na altura que as forças de defesa e segurança fizeram-se ao local, os armados da Renamo encontravam-se ainda a descansar. A polícia diz que ao longo do perímetro em que está localizado a pasta de Morotone, as forças de segurança estão a fazer buscas de homens fiéis a Afonso da Cama. E para ver a seguir, serão conhecidos até novembro os empreiteiros que deverão reabilitar a barragem de Curumana, na província de Maputo. É o assunto para o próximo bloco. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem, e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Samora é tudo, ou foi tudo, é o pai da nação. Para mim é como se estivesse vivo até os dias de hoje, porque as palavras dele, quando vimos sempre, é como se estivessem mesmo ainda vivas. Ele tinha dom. Quando falava uma coisa, as pessoas cumpriam, mesmo sem ver a imagem dele, só por ouvir. É um presidente que estava preocupado com o desenvolvimento do país, é um presidente que tinha uma esperança de ver Moçambique melhor em outros patamares. Ele contribuiu muito para a nossa libertação do colonialismo. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Em Moçambique é preso pilha galinhas. Tivemos que fazer sem nota.
À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento. Ele próprio deveria ter essas características todas. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis e atiraram os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande Entrevista, às 23 horas, na STV Notícias. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque mesmo o operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando... De volta à informação no Jornal da Noite, serão reconhecidos até novembro os empreiteiros que deverão reabilitar a barragem de Curumana na província de Maputo. Trata-se de um projeto que poderá reduzir o déficit de água potável nas cidades de Maputo e Matola e distrito de Marraquém até 20%. A barragem de Curumana, localizada no distrito de Moamba, a 100 km da cidade de Maputo, começou a ser construída em 1983, mas não foi concluída por causa da guerra. Operou até 2015, contudo, devido à seca e à incapacidade de reter água, parou de funcionar. Com o aumento da população e a tendência de escassez do precioso líquido, o governo pediu ao Banco Mundial um financiamento e agora está à procura de empreiteiro para executar as obras. As empresas pré-selecionadas foram esta terça-feira à barragem para conhecer o projeto e agora os engenheiros terão de apresentar propostas de construção de 6 comportas até novembro, que é a ferramenta-chave para a conclusão da obra. Nesta empreitada teremos o fornecimento dos equipamentos hidromecânicos para ser instalado nos 6 vãos, como dizia. Cada um desses vãos tem uma capacidade de fazer uma descarga de aproximadamente 1.100 metros cúbicos por segundo e no total cerca de 6.500. E este é o pacote mais importante, portanto, deste projeto. 2 meses depois de ser anunciado o empreiteiro, a obra terá de arrancar. O objetivo é de aumentar a capacidade de armazenamento de água dos atuais 880 milhões para 1.380 milhões de metros cúbicos. Trata-se de um projeto que poderá aumentar a disponibilidade de água potável nas cidades de Maputo e Matola e distrito de Marraquém de 70%
para 90%. Temos uma certa urgência de concluir esta infraestrutura, porque, como todos sabemos, a zona sul do país está neste momento a atravessar uma seca bastante grave. Se nós tivéssemos comportas em Curumana, teríamos feito a gestão, portanto, deste fenómeno de maneira diferente. Como também sabemos, a fonte neste momento do abastecimento de águas de Maputo é a barragem dos Pequenos Libombos. Os Pequenos Libombos atingiu o seu limite, então com esta seca a situação está mesmo grave e esperamos que com as chuvas que vão cair durante esta época chuvosa possamos inverter o quadro atual na barragem dos Pequenos Libombos. 200 famílias terão de abandonar as suas casas em Machambas para dar lugar ao projeto. Destas, cerca de 130 deverão receber novas casas e outras recompensas monetárias, assim como Machambas e condições sociais básicas para a sobrevivência. Foram investidos $200 mil para a produção de hortícolas na província de Maputo, uma iniciativa que visa apoiar jovens moçambicanos no aumento de renda com base na produção agrícola. Ao todo, são cerca de 80 agricultores que beneficiaram do fundo do distrito de Moamba, com apoio do projeto australiano Vinesa. A iniciativa apresentada esta terça-feira em Maputo é denominada Vinesa, sendo financiada pelo governo da Austrália em coordenação com o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. O projeto pretende tornar a produção de hortícolas rentável para jovens agricultores. A ideia desse projeto é basicamente a transferência de tecnologia em horticultura. Há muita tecnologia que é gerada pela investigação e que dificilmente alcança os nossos produtores. Então, um projeto destes vem para pegar aquilo que a tecnologia que está disponível foi gerada pela investigação e leva diretamente ao produtor, levando isso através do que nós chamamos de centros de boas práticas. Então, ao invés de nós darmos folhetos, dar informação escrita, nós mostramos ao agricultor como se faz. E nosso foco é em jovens. Nós queremos mostrar aos jovens que há uma oportunidade na agricultura. O projeto também instrui o agricultor sobre como valorizar o seu produto de modo a torná-lo mais competitivo no mercado. Estamos a ensinar ao produtor técnicas pós-colheita, como é que ele pode empacotar e dar valor, por exemplo, a um pé de alface. Hoje em dia também nas cidades nós preferimos comprar, por exemplo, alface já pronto, que é chegar em casa e preparar, ao invés de comprar ele que precisa de muito trabalho, produtos um pouco minimamente processados. Então estamos a usar essa abordagem, temos uma equipe de pós-colheita que faz essa transferência de tecnologia, então isso dá maior acesso ao mercado. Apesar dos avanços, o acesso à terra ainda constitui um desafio. Uma das dificuldades é que os próprios jovens ainda não têm terra própria. Essa é uma das dificuldades. E neste momento eles estão ainda a usar a terra, a área da associação. O projeto Vinesa surgiu em junho de 2013 e pretende treinar 500 jovens agricultores em Moçambique, Tanzânia, Malau e Etiópia sobre como aumentar a renda com base na produção de hortícolas e ganhar acesso a mercados. O município de Matola iniciou hoje um exercício de auscultação aos cidadãos com problemas ligados à terra. Admitindo a existência de funcionários desonestos no processo de gestão, o município assegura que a comunicação interpessoal vai ajudar a reduzir os conflitos. Os conflitos de terra são um dos maiores constrangimentos das agilidades no país e o município de Matola não é exceção. É pensando na resolução desta problemática que a direção daquele município está a fazer as auscultações aos casos apresentados pelos munícipes. Imagino desde março, a de construção não sai. Enquanto paguei tudo, o prazo mínimo são 3 meses. E já passam 3 meses. O que os membros do Conselho Municipal disseram depois disso? Eram para eu voltar na próxima terça-feira. Eu venho porque realmente tenho um espaço atribuído. Simplesmente estava a levar algum tempo para que se faça o despacho final. Mas, felizmente, porque tive audiência com Sua Excelência, o Senhor Presidente do município, penso que o meu problema está resolvido, vai ser resolvido. Na ocasião, o presidente daquela urbe, Calixto Coça, disse que a iniciativa visa garantir uma maior aproximação ao cidadão. E vimos que acima de 200 solicitações versam sobre a terra, conflitos, e é por isso que nós dissemos que a origem dos conflitos talvez estejam lá onde nós tramitamos processos. E decidimos que devia ser na variação, é por isso que estamos aqui. Mas é parte, essas 200 solicitações, é parte do universo de muitos outros.
Coça disse ainda que a iniciativa está a surtir efeitos, pois tendem a reduzir os casos de conflitos de terra naquela urbe. Quando nós iniciamos o mandato, andávamos por acima de 5.000 conflitos de direito de uso e aproveitamento. E de lá a esta parte andamos perto de 300 conflitos. Eu quero dizer que por esta aproximação que temos feito aos munícipes, permite, primeiro, sabermos de fato de onde é que parte o problema e vermos efetivamente que passos subsequentes devem ser dados na solução deste problema. O presidente do município da Matola reconheceu a existência de funcionários desonestos que influenciam para que haja conflitos de terra naquela parcela do país. Entretanto, garantiu que as auscultações serão permanentes, sendo que a próxima será nesta sexta-feira. O município de Nacala prevê lançar nos próximos dias uma campanha contra o surgimento de transportadores semicoletivos de passageiros que operam ilegalmente, uma medida que será extensiva aos taxistas. O aviso de mau tempo contra os transportadores semicoletivos ilegais que operam em diferentes rotas a nível da cidade portuária de Nacala foi lançado na voz do vereador para a área dos transportes, vias públicas e trânsito no Conselho Municipal. Mário Fernando não avança a data do início da campanha contra os transportadores ilegais e muito menos o número dos operadores que estão nesta situação, mas garante que a medida visa de certa forma acabar, uma vez por toda, com os chamados chapas piratas que diariamente proliferam dentro do território municipal e arredores. Sim, de certa maneira, nesta primeira fase, o que é que nós estamos a fazer é sensibilizar, irmos à rua, sensibilizar a estes transportadores, que é para virem ao Conselho Municipal para poderem licenciar. E se porventura haverem aqueles transportadores que continuam a ser renitentes, aí não nos resta mais nada a não ser tomarmos as medidas previstas por lei. O responsável máximo do setor dos transportes no município de Nacala fez saber, por outro lado, que a campanha a ser desencadeada nos próximos dias pelo executivo liderado por Rui Chong-Sao será extensiva aos taxistas e motociclistas que operam nesta cidade. O regulamento de transporte automóvel obriga que todos os transportadores de táxis tenham uma identificação onde aparece, nós optamos por umas faixas e que aparece a indicação de táxi. E assim como no Tejadilho devem ter um refletor luminoso que diz que está a fazer atividade de táxi. E nós vamos tomar também providências em relação a estes taxistas, porque de certa forma foi do consenso de todos os taxistas no encontro que nós tivemos e acreditamos que não nos resta mais nada a não ser tomarmos providências que é para podermos vir ao município serem aplicadas estas faixas. O município diz que conta no seu cadastro com pouco mais de 60 chapas que operam nas diferentes rotas, mas não tem ideia em relação ao número dos táxis que vêm realizando a mesma atividade nos últimos dias. E ainda em Nacala, quadros do setor da educação defendem a introdução de novos modelos de ensino ajustados à realidade atual. Os participantes da reunião de reflexão por ocasião de 12 de outubro, o Dia do Professor, não são a favor das passagens automáticas. Essa vontade foi expressa à margem da palestra A Vida, esta segunda-feira em Nacala, inserida no âmbito de celebração do Dia do Professor, que se assinala esta quarta-feira no país. O encontro, que decorreu sob o lema Reflexão sobre o papel do professor como catalisador do desenvolvimento da sociedade, juntou professores de diferentes níveis do ensino e outros quadros do setor da educação, com o objetivo de fazer uma avaliação em torno do processo do ensino no país. Estamos a experimentar e a importar modelos de fora e que não estão ajustados à nossa realidade. Quer dizer, para se fazer um currículo é necessário que haja um envolvimento de todos. E penso que esta discussão não tem ocorrido. O que sabemos é que de ano para ano há novos modelos, há novos currículos. Não sei se isto depende do ministro, quem vem ao Pelouro, quem vem ao Ministério, para se alterar de forma quase sistemática os currículos, os modelos de educação. E isto, efetivamente, afeta o nosso processo de ensino. E mais, eu sempre estive contra
esta questão de passagem automática. O aluno chega à 7ª classe sem pelo menos saber escrever o seu próprio nome. Isto é mau. Algumas coisas nós temos que rever e merecer dignidade e responsabilidade para alguns valores morais. Falando deste ato que antecede a cerimônia de 12 de outubro, o administrador de Nacala disse que a qualidade do ensino que continua a merecer questionamento no país passa pela capacitação contínua do professor e de gestores do setor da educação. É por isso que nós incentivamos que haja capacitações regulares, permanentes. Há necessidade de criar-se condições de modo que o professor continue a elevar o seu nível acadêmico e profissional. É necessário que haja espaço para o professor trocar experiência com os mais experientes. De referir que atividades culturais e recreativas irão abrilhantar o dia do professor a nível da cidade portuária de Nacala, que conta com mais de 1.400 professores, para além de a deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Nacionais. E para ver a seguir os protestos de estudantes que exigem ensino superior gratuito na África do Sul. O assunto para desenvolver a seguir, mas antes as previsões meteorológicas para as capitais provinciais do país, a começar pela Zona Sul. Maputo registra máxima de 27 graus, mínima de 19, Xaixai com 26, mínima de 20, Inhambane terá máxima de 31, mínima de 18 graus Celsius. No centro, a Beira contará com máxima de 30, mínima de 22, Chimoio com 34, mínima de 18, Tete, máxima de 38, mínima de 22, Climane com 33, mínima de 20 graus Celsius. No norte, cidade de Nampula contará com máxima de 34, mínima de 20, Lixinga com 29, mínima de 16 e Penda apresenta-se com máxima de 29, mínima de 22 graus Celsius. Independência ou morte! A nossa luta é contra os sabotadores. A nossa luta é contra os preguiçosos. A nossa luta é contra os ladrões. A nossa luta é contra os drogados. A nossa luta é contra os marginais. A nossa luta é contra os especuladores. A nossa luta é contra aqueles que querem oprimir e explorar o povo. Roubam os produtos, escondem e depois especulam. É ou não é? Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Em Moçambique é preso pilha galinhas. Tivemos que fazer sem nós. À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento. Ele próprio deveria ter essas características todas. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis a tirar os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande Entrevista, às 23 horas, na STV Notícias.
combate ao crime. É a palavra de ordem da chegada do líder da RNAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Voltas as notícias no Jornal da Noite para olhar para a África do Sul, onde continuam os protestos de estudantes que exigem ensino superior gratuito. Esta semana, algumas universidades tentaram retomar as aulas, entretanto foram forçadas a fechar devido aos protestos. A Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, tentou abrir as portas na última segunda-feira, mas as aulas foram imediatamente interrompidas por grupos de manifestantes no campus de Parktown e Bloemfontein. Reunidos em volta do mesmo slogan, em favor da educação gratuita, várias centenas de manifestantes percorrem desde o início da manhã de ontem vários edifícios da universidade para desalojar os estudantes que regressaram às aulas. A polícia e os serviços de segurança privada mobilizaram efetivos em redor do campus, mas não conseguiram evitar a violência de que é característica destas manifestações. Os estudantes insurgiram-se contra a polícia, tirando pedras contra os agentes. Houve casos de agressão física, detenções de estudantes e destruição de infraestruturas. As aulas foram também interrompidas na Universidade de Stellenbosch, enquanto a Faculdade da Cidade do Cabo, a segunda maior da cidade, permaneceu fechada. Desde meados de setembro deste ano, que se deu a maior revolta nos campos universitários após a decisão do governo de permitir um aumento limitado a 8% das propinas para 2017. Na semana passada, o Departamento do Ensino Superior Sul-Africano aconselhou as universidades a considerarem uma possibilidade de encerrar as portas pelo resto do ano para acalmar a onda de manifestações dos estudantes que exigem ensino superior gratuito. O chefe da oposição zambiana, Hakainde Hichilema, promete continuar a contestar a reeleição do presidente Edgar Lungu, que qualifica de ditador. Hakainde Hichilema diz que não reconhece Edgar Lungu como presidente. Disse à imprensa local na última segunda-feira que o chefe de Estado é ilegítimo e que não está com medo para dizer isso, apesar de ter sido detido na última quinta-feira. Hichilema foi acusado de incitação à insurreição e de organização de reunião ilegal, mas libertado sob caução após ter passado uma noite na prisão.
Edgar Lungu respondeu às ameaças do seu rival e reafirmou que não tem necessidade de ser reconhecido por Hichilema, porque os zambianos e o mundo inteiro reconheceram a sua vitória nas eleições do passado 11 de agosto. Os requerimentos para anulação do escrutínio lançados por Hichilema foram todos rejeitados pela Justiça e Edgar Lungu prestou cerimônia de tomada de posse a 13 de setembro. No desporto, o Ferroviário de Maputo defronta o Desportivo de Maputo no clássico da 28ª Jornada de Moçambola 2016. Será um jogo pela dignidade dos clubes, já que os Locomotivas já não têm hipótese de chegar ao título e os alvinegros estão desclassificados do torneio. Depois da paragem para dar lugar aos Jogos da Taça de Moçambique e da Seleção Nacional, as emoções do Moçambola 2016 regressam este final de semana com o clássico Ferroviário e Desportivo, ambos de Maputo. Os Locomotivas da capital do país, campeões nacionais em título, pretendem vencer a partida e dignificar a grandeza e as cores do seu clube quando estão longe da revalidação. Estamos preparados, não estamos convictos que não nos passa mais nada, senão terminamos numa posição que dignifica essas cores desse grande clube e não nos passa mais nada das nossas cabeças, senão tentarmos arrancarmos os 3 pontos. Aliás, o Desportivo de Maputo também não tem nada a perder, já que foi sentenciada sua descida para a 2ª divisão, mas Carlos Baúde espera uma grande partida de futebol, tendo em conta a rivalidade entre as duas equipas. Nós respeitamos a qualquer adversário que apareça à nossa frente. Não vamos, apesar do Desportivo pronto estar neste momento na posição em que se encontra, o Desportivo sempre é uma grande equipe, é uma equipe que quando se encontra com o Ferroviário de Maputo, eles têm proporcionado um bom espetáculo e acho eu que derbys são derbys, isso e certeza que não vai fugir à regra, será um bom jogo. A derrota diante do Machaquene e a consequente eliminação da final da Taça de Moçambique ficou para trás e os jogadores referem ter levantado a cabeça para poder enfrentar o resto da época com mais determinação. Todos nós levantamos a moral porque estamos a trabalhar para tal. Cada um, posso dizer que um jogo para nós temos que dar tudo. Não podemos abaixar a cabeça porque o jogo passado já passou, temos um jogo à nossa frente e vamos fazer de tudo para vencer o jogo. O Ferroviário de Maputo ocupa a entrada da 28ª jornada, a 5ª posição, com 45 pontos, frutos de 12 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Está a 7 pontos dos líderes Ferroviário da Beira e União Desportiva de Songo. É o fim do jornal de hoje. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informação. Boa noite. Até amanhã.